Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém? Amém. 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 Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que é nos concedida, externar a minha gratidão ao pastor desse ministério. Deus abençoe sua vida, pastor Leonardo. Eu não esqueço mais o seu nome não. Eu arrumei uma vez no carro agora, mas eu não esqueço mais. Pastor Leonardo, Deus abençoe ricamente esta obra. Deus abençoe poderosamente, que há muitas misericórdias de Deus. Venha lhe assistir a cada dia. E eu acredito pela ótica da fé que grandes coisas fará Deus por intermédio da sua vida, por intermédio dos irmãos aqui neste lugar. Ah, meu amigo João Pedro, Deus abençoe a sua vida ricamente, meu querido, sua casa, sua família, que as muitas misericórdias de Deus lhe acompanhem, lhe assistam. E você sabe que conte com nossas orações. Aos demais irmãos que cobrem minha retaguarda, aos presbíteros, aos diáconos, aos ministros do Evangelho, Deus abençoe poderosamente. Acompanha-me a minha namorada, amiga, intercessora, labutadora, companheira, esposa, irmã Tânia. Há 23 anos nós vamos aqui caminhando devagarzinho, dizendo que Jesus é bom, sara, cura, batiza, tem uma morada para crente fiel. Amém? Amém. 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 Se anime, porque está dando só início à campanha. Certa feita, uma mulher com fluxo hemorrágico uterino, ela toca na orla de Jesus Cristo, ela toda trêmula vai contar toda a verdade, mas Jesus fita os olhos naquela mulher e diz para aquela mulher assim: tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Sim, aquela mulher foi curada, aleluia, na sua hemorragia, mas faltava algo, não adiantava Jesus curar aquela mulher e ela continuar desanimada. Certa feita, um homem clama a Jesus dizendo assim: ó Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. O tom de voz daquele homem começava a aumentar e ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos se perturbam com essa situação, mas o mestre para e manda chamá-lo. Quando os discípulos chegaram e viram aquela cena, os discípulos disseram assim: põe-te de pé, tem bom ânimo, porque ele te chama. Aleluia. Não adianta Jesus fazer e eu e você continuar desanimado ou desanimada. E se você saiu da sua casa, já como diz o salmista Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque na casa do Senhor tem fartura, na casa do Senhor tem alegria, na casa do nosso Deus. E hoje eu acredito pela ótica da fé que Ele está aqui no nosso meio. Se você acredita, dá um sinal aí para o céu. Se você acredita, enche essa casa de glória, porque nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Venhamos ali na cidade de Maranguape, a qual nós somos co-pastor de um ministério. Fica aqui a paz do Senhor da Assembleia de Deus Cristã Remanescente, da pessoa do pastor Gabriel Renan. Fiquem todos aqui com a paz do Senhor da nossa congregação. Quem trouxe Bíblia, por favor? Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas. Capítulo é o 22 e o verso é o 31. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas. O capítulo é o 22 e o verso é o 31. Louvado seja Deus. Todos encontraram, digam amém. Amém. Se der tempo, nós vamos falar
tudo que eu quero falar aqui nesse lugar. Se não, em outra oportunidade, se o Senhor nos permitir, nós entregamos o resto da mensagem. Lucas capítulo 22, verso 31. Diga amém, que você que encontrou. Amém. Leiamos o texto sagrado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Deixa eu repetir mais uma vez. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como agora no mesmo capítulo. Agora bate os teus olhos aí no versículo 62. Lucas capítulo 22, verso 62. A palavra diz assim: e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Senta, dando glória, misturado com aleluia. Glória a Deus. Gente, me dá tua atenção. No capítulo 22, verso 31, tem 7 degraus da queda de Pedro. No versículo 62, já tem 7 degraus na restauração de Pedro. Se tem queda, eu acredito que tem restauração, meu Tiago. Aleluia. E me chama a atenção que antes de Pedro se tornar um apóstolo, antes de Pedro ser cheio do Espírito Santo, antes de Pedro ser um pregador ungido, antes de Pedro ser esse pregador ousado, me chama a atenção que Pedro revelou sua fraqueza, e Pedro chegou ao ponto extremo de quê? De negar ao Senhor Jesus Cristo. Eu falo aqui agora os 7 degraus da queda de Pedro. Nós estamos em uma campanha, e o início desta campanha é firmados na rocha. E o meu nobre já trouxe aqui, aleluia, um paliativo, e deixou até uma pergunta: em qual casa nós estamos firmados? O evangelista Mateus, ele vai relatar que 2 homens, eles constroem uma casa, aleluia, mas ambas as casas, um está construído o seu firmamento na areia, e outro firmamento está sendo construído na rocha. Ambas são construídas, vai se revelar na hora da tempestade. Ei, deixa eu te dizer uma verdade do céu: o Senhor não está se preocupando com fachada. Jesus não se preocupa se tu louva bonito, se o pregador prega bem. Jesus nessa noite se preocupa com o alicerce. Jesus se preocupa hoje com o firmamento. Como é que está a tua estrutura hoje? Ah, pregador, eu comecei a construir, começou o vento bater, e eu estou parecendo que a casa vai cair. Cai não, filho. Entrega nas mãos do Senhor e começa a construir na rocha, porque o Senhor Jesus, meu Deus, a queda de Pedro foi vergonhosa. A queda de Pedro, com as suas lágrimas, foram amargas. Pedro aqui, aleluia, começou a cair devagarzinho. Mas eu entendo, meus ministros do Evangelho, que a restauração de Pedro, ela foi completa. Glória a Deus. Lembra do capítulo 9 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos? A Bíblia vai dizer que Jesus está no monte. Esse monte é o Monte Hermon, a qual Jesus se apresenta. Olha quem sobe no monte. Aleluia. Pedro, Tiago e João, juntamente com Jesus Cristo. E nesse monte haja a vista que
que diz que monte é coisa de menino, é meninice. Eu respeito a opinião de quem não gosta de subir monte, mas eu tenho a certeza, assim como vive Deus, que quem não gosta de estar orando no monte, aleluia, gostaria de estar aqui com esse Pedro, com esse João, com esse Tiago e Jesus, e não fica por aí. De repente agora a Bíblia Sagrada vai dizer que apareceu uma nuvem, e uma nuvem desta mesma saiu uma voz, e da voz é o seguinte, representando Deus Pai, e fita, aleluia, a voz dizendo assim: este é meu filho amado, a ele, aleluia, se compraz. Então eu entendo aqui que na transfiguração a Bíblia vai dizer, e Marcos está taxativo em relatar, que as vestimentas de Jesus ficaram tão brancas que nenhum lavandeiro no mundo poderia branquear. Lá vai, apareceu agora dois personagens do Antigo Testamento, sim, um representando a lei, falando de Moisés, e outro representando os profetas, falando de Elias. Pedro está no negócio, e Pedro começou a ficar atônito, trêmulo, com medo da visão. Eu ainda não entendo por como é que Pedro, meu amigo, vai relatar e ver e compreender quem é Moisés e quem é Elias. Por quê? Porque é a primeira vez que Pedro vai relatar e falar desses personagens. Sim, agora me chama a atenção que Pedro, contraditório Pedro, olha para Jesus e diz assim: Senhor, será bom nós fazermos 3 tendas, 3 pequenos tabernáculos, 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabe o que dizer, Pedro está atônito. Jesus fita os olhos em Pedro e diz: tu não sabe o que dizer. Na descida do monte Hermon, ele chama agora Pedro, Tiago e João e diz: o que vocês viram, o que vocês observaram nesse monte, na minha transfiguração, não espalha não, fica na de vocês. Chegará um momento que vocês, aleluia, vão fofocar uma fofoca santa ao meu respeito. Pode abrir a boca mesmo, no dia da minha ressurreição vocês podem falar. Sim, a queda de Pedro passou por vários estágios, e nós vamos analisar, se der tempo falar, os 7 degraus da queda de Pedro. O primeiro degrau dessa queda de Pedro foi a autoconfiança, e haja vista que nesses últimos dias a igreja do Senhor na terra tem muito crente com essa autoconfiança, bate no peito e diz: eu posso, bate no peito e diz: se eu não tiver lá o conjunto não anda, bate no peito e diz: se eu não for para o culto não é bom, não é nada, rapaz. O maior aqui é Jesus Cristo, ele é o cabeça aqui do negócio. Autoconfiança, a primeiro degrau da queda de Pedro. E quando eu olho Lucas capítulo de número 22 e o versículo de número 33, não é o Jefferson que diz, mas a Bíblia diz: e ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. Autoconfiança, Pedrão. E quando Jesus Cristo bateu os olhos em Pedro, alertou a Pedro o seguinte acerca do plano de Satanás. E qual é o plano de Satanás? Coloca Pedro numa peneira. Eita, meu Senhor, peneirar Pedro como trigo, rebolar Pedro para cima e assoprar sua palha. Deixa eu te dizer uma verdade: a tua confiança, aleluia, não é no teu braço, não é na tua força, a tua confiança vem do céu. E se, meu Deus, eu não sei, aleluia, se você está entendendo, Pedro respondeu que estava pronto para ir com o Senhor para a prisão. Jesus, eu vou contigo para a morte também. Pedro subestimou a ação do inimigo. Pedro, aleluia, não entendeu que Jesus falara. Ele colocou exagerada confiança na pessoa dele, ele confiou no seu eu. Sabe qual é o erro da nossa geração hoje? É bater no peito e confiar no eu.
aleluia, Jesus. Talvez eu pregue para alguém aqui dessa forma, sobre autoconfiança. Este primeiro degrau escorregadio foi aonde Pedro caiu. Autoconfiança. O segundo degrau da vida de Pedro que ele vai cair foi a indolência. E o que é indolência, irmão Jefferson? Ausência de dor. E tem crente nesses últimos dias assim, aleluia, está uma tragédia a vida dele, a vida dela, e me parece que está anestesiado com o pecado, não sente mais a ausência, não sente mais, aleluia, prazer de estar na casa do Senhor. Aí quando eu olho Lucas capítulo de número 22, no versículo de número 45, a Bíblia Sagrada vai dizer: e levantou-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. O mesmo, olha para cá, o mesmo Pedro que bateu no peito, olhou para Jesus e disse: eu estou contigo até a morte. Se tu apanhar, eu apanho junto. Se tu for preso, eu vou preso junto. Eu estou contigo e não abro. Tu já ouviu o crente dizer isso para tu? Eita, meu, eu vou dizer algo aqui. Tem muito crente assim que bate no peito, e tem um demônio que tem entrado nas igrejas hoje, que é o seguinte: esse demônio colocou até cacuete, aleluia, nos altares e na nave da igreja. É o tal de tamo junto. Tá junto mesmo? Será que tá junto mesmo? Será que tá junto mesmo? Pedro bate no peito e diz: eu estou contigo, Jesus. Aonde tu for, eu irei. Ei, glória a Deus. Se tu apanhar, eu dou a minha cara para bater, Jesus. E se tu morrer, eu morro contigo. E na primeira oportunidade, eu nem conheço esse daí. Glória a Deus, aleluia, Deus. Glória a Deus. glória a Deus. Conhece algum crente assim, do tamo junto? Será que tá junto mesmo, rapaz? Será que tá junto mesmo, moça? Amigo, quando tudo vai bem, tem de montão. Cai doente para tu ver uma coisa. Lava Súbia, terra de Candarábia, de providência, canância, derrube a terra, Ramante Cavassúbia, terra de Candaraia. O mesmo Pedro que prometeu fidelidade restrita, o mesmo Pedro que disse a Cristo que estava disposto para andar junto com ele, agora está dormindo. Agora a indolência chegou na vida desse Pedrão, agora está agarrado no sono espiritual. Faltou de percepção da gravidade do momento, ou seja, faltou para Pedro vigilância espiritual. Esse foi o segundo degrau da queda de Pedro. O terceiro degrau que eu olho para Lucas capítulo 22, agora o versículo de número 50, eu olho para esse Pedro aqui, se precipitou. Deixa eu dizer algo, tem muito crente no nosso meio hoje, pasme os senhores e pasme as senhoras, e eu não me detenho no singular, eu vou falar no plural. Tem muitos crentes hoje que está com essa queda também, porque precipitação hoje, aleluia, não sabe mais esperar. Tem crente hoje orando e quer que a resposta venha da partir do momento que ele se levanta do joelho. Não funciona assim, nunca vai funcionar. Pedro se precipitou, e quando eu vejo o capítulo 22 e o verso 50, a Bíblia vai dizer assim: e um deles feriu o servo, e esse servo aqui é de um sumo sacerdote, tem nome. João Batista vai dizer que é Malco, mas Lucas omite o nome de Malco e diz assim: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Quando os soldados romanos, olha para mim, liderados por Judas Iscariotes, a turba religiosa, vieram prender Jesus. Não sabe melhor do que eu a história, aleluia, que a traição de Jesus não aconteceu no Getsemane, nunca foi. A traição de Jesus começou, foi na mesa que começou a trama de Satanás. E quando Judas Iscariote veio com os principais sacerdotes, prenderam Jesus, sabe o que é que Pedro vai fazer? Pega a espada, saca da espada e vai cortar a orelha de um soldado
sua valentia era carnal. Eu vou dizer algo aqui: tem muito crente hoje valente, mas é carnal. Tem muito crente que bate no peito, mas é carnal. Aleluia. Pedro era assim. Por quê? Porque Pedro dormiu e não orou. Tem crente hoje assim, dorme e nem ora. Se levanta na madrugada, não quer mais nem orar. Lembra das madrugadas que tu levantava e orava, e pela manhã se encaixava. Aleluia. O Salmo de número 30, verso 5: o choro durava uma noite, mas a alegria vinha pela manhã. Hoje tem crente hoje com preguiça de orar, sono espiritual. Aí chega na igreja no outro dia, não ora, não jejua, não busca Deus em oração, aí quer rodar, quer entregar recado. Não funciona assim. O sustentáculo da igreja de Jesus é através da oração. É a oração e a palavra que sustenta a crente. Não é emocionalismo, não é movimento. Aleluia. Não é fuzuê, não é pula-pula. É a palavra de Deus. E se você gosta da palavra, meu filho, chama a atenção do céu aí, porque ele está aqui. Glória a Deus. Pedro dormiu e nem orou. Entrou na batalha errada, com as armas erradas. Por isso que o pé de Pedro vacilou. Entrou com as armas erradas, com a motivação errada. Aleluia. É vassalho de providência. Aleluia. Você pode encher essa casa de glória, porque bota o cinto na cadeira e segura nela. O portão está fechado, não corra não, porque essa mensagem falou comigo e vai falar contigo também, viu? Louvado seja Deus. Pedro deu um passo na direção da queda. Ele deslizou mais um degrau rumo ao chão. Deixa eu dizer uma verdade do céu: a nossa luta não é com o nosso irmão, a nossa luta não é com o nosso semelhante, a nossa luta não é contra carne e sangue. Precisamos lutar não com o próximo, precisamos lutar, aleluia, com o exército do adversário, porque o relógio, aleluia, está cruzando os ponteiros finais. E já foi falado aqui através do presbítero, e eu vou relatar novamente: Jesus está bem pertinho de buscar um povo no meio de um povo. Parou brincar de ser crente, parou, aleluia. E olha, hoje é o início da campanha, né? Ainda bem que eu vim tratar só um lado do peixe. Na outra sexta vem outro pregador, vai chegar um que vai furar o fel, aí o negócio é complicado. Aí tu vai comer algo amargo. Acompanha naquele final da campanha para tu ver. Entra na campanha firmando a tua casa na rocha, que quando tu terminar ela, a tua casa está na rocha. O vento vai se levantar, mas a tua casa não vai cair. Firma na rocha, chamado Jesus. O quarto degrau da queda de Pedro, sabe qual foi? Seguia Jesus de longe. Sem compromisso nenhum. Conhece crente assim? Que só quer seguir Jesus de longe, sem nenhum compromisso? Tá na Bíblia, tá na tua Bíblia aí, Lucas capítulo 22, verso 54. Então, prendendo-o, levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o. Fala, depois que Cristo foi levado preso, depois que Cristo foi para a casa do sumo sacerdote, o pátio, Pedro mergulhou nas sombras da noite escura e seguia Jesus. E quem segue Jesus de longe não tem compromisso com ele. Eu vou te dizer uma verdade: quem segue Jesus de longe nunca conheceu quem é Jesus. Precisa se converter. É o que ele falou para Pedro. Uma semana bem pertinho de Jesus morrer,
Jesus, no capítulo 22, versículo 32, ele chama Pedro e diz assim: quando tu te converteres, bonitão, fortalece os teus irmãos. Tem crente, aleluia, igual esse Pedro aqui. Eu vou para a igreja, mas eu não quero compromisso com Jesus. Eu estou indo por ir. Acho errado deixar de vir. Acho errado ficar em casa assistindo. Ei, meu filho, ou tu se agarra com Jesus, ou se agarra como? As duas coisas não dá. Tem crente seguindo Jesus de longe. Sua coragem, a coragem de Pedro desvaneceu. Sua valentia se tornou-se covardia. O compromisso de Pedro de ir com Cristo para a prisão e para a morte foi quebrado aqui. A sua fidelidade era incondicional. A sua fé era temporária. Ele começou a dizer que seguia Jesus, mas a sua fé começou a enfraquecer. Não queria perder Jesus de vista, mas também não estava disposto em regaçar as mangas e assumir um compromisso com Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sei se eu ainda vim aqui, mas eu vou entregar tudo. Eu nunca me preocupei com a agenda. Eu me preocupo com aquilo que Jesus coloca no meu coração para passar para a igreja. Pedro aqui, sua coragem desvaneceu. Eu conheço, talvez você conheça ou se identifique com alguém que no mundo era barraqueiro. No mundo botava um boneco para quebrar tudo, mas na igreja o pastor dá uma oportunidade, quer não. Sou tímida demais. Eu sou tímido, mas no mundo era quebrava o pau. Se vacilar, até o marido apanhava em casa. O marido era valente, o bicho era valente. Para furar um era igual o Pedro aqui para cortar a orelha do. Mas na igreja é covarde. Não é o Jefferson que diz, não. A matemática de Deus ninguém entende. Mas lá em Juízes capítulo 7, Gideão convocou, sabe quanto? 32 mil. Jesus bate os olhos e tem muita gente, é só 300, viu? Gideão, aleluia, 10 mil voltou de uma pancada. Gideão gritou, e quando Gideão gritou, voltou 10 mil. E o grito de Gideão foi assim: diga para os medrosos e para os covardes que Jesus só tem compromisso com cada valente. Se era valente do mundo, seja valente na casa dele também. Tu conhece que é gente que era barraqueira no mundo. Na casa do Senhor é uma gata desmamada. É um leão, diz não quer nada com Deus. Vamos aqui para o final do culto, o glória vai acabando, pastor. Mas nós vamos aqui entregar. Pedro despenca mais um degrau rumo à sua queda. Lá vai o quinto degrau da queda de Pedro me assombra. E hoje fala muito com a igreja do fim. O quinto degrau da queda de Pedro foi as más companhias. E tem crente hoje que está caído porque está formando aliança com gente que não tem propósito com Deus. Está falando com gente que não tem propósito com Deus. A queda de Pedro também foi as más companhias. Está na Bíblia, está na Bíblia. Lucas capítulo 22, agora o verso é o 55. E havendo-se acendido um fogo no meio do pátio, estando todos sentados, olha o que Pedro vai fazer. Assentou-se no meio deles. E qual é o problema, Jefferson, de se assentar à beira de uma fogueira? Deixa eu te explicar. Todo fogo levantado em Roma, toda fogueira que era levantada em Roma se direcionava para um Deus. Pedro sai da fidelidade a Jesus e vai sentar-se numa fogueira para quê? Para adorar um Deus pagão com gente que não tem compromisso, gente de má índole, gente de má companhia. Pedro dá mais um passo rumo ao fracasso quando se afasta de Cristo. Pedro assentou-se na roda dos escarnecedores. Apareceu uma escrava, uma serva, uma mulher, e olha para Pedro e diz: eu te conheço. Ei, tu és seguidor de
Cristo, né? Sabe o que é que Pedro vai dizer? Que eu não conheço esse não. Eu nunca conheci esse daí. Apareceu outro homem e diz: tu é discípulo, né? Sabe o que é que Pedro diz? Eu nunca conheci esse Cristo, mas companhia. Foi a outra queda de Pedro. A sexta queda de Pedro se chama negação. Pedro negou, e aprove a Deus que tem muita gente hoje negando ao seu Senhor por algum prazer de 5 minutos aí na internet. Tem muita gente hoje negando a Jesus, aleluia, com prazeres do mundo. Tem muita gente hoje negando a Cristo pelo rabo de saia. Tem muita gente, aleluia, negando a Jesus pelo cheiro de cocaína. Tem muita gente hoje negando Jesus pelo trago de cigarro. Tem muita gente hoje negando Jesus pelo esquemazinho, pelo fica na esquina. Tem muita gente hoje negando Jesus, aleluia, por coisas passageiras. Pode encher essa casa de glória que ele merece. Glória a Deus. Capítulo 22 de Lucas, e o verso é o 57. Porém, ele negou, dizendo: mulher, eu não conheço. Diga assim: mulher. Olha, a voz de Pedro foi essa aqui: mulher. Diga assim: mulher, eu não conheço. Eu não conheço. Essa foi a queda de Pedro. Negou a Jesus Cristo. Meu Deus. Eu estou falando de Pedro, o homem que caminhava com Cristo. Estava caminhando com Jesus. Eita Deus. Um abismo chama outro. Um abismo chama outro. Abismo. Uma queda leva a outros tombos se não vigiar. Desse jeito, Senhor. Entenda que Pedro não conseguiu se manter firme. Pedro não tinha identidade cristã ainda. Ei, logo foi identificado como seguidor de Cristo. Logo a máscara de Pedro caiu. Logo foi interpelado por uma criada que disse: tu é um seguidor de Jesus. Pedro negou sua fé e Pedro negou o seu Senhor. Eu vou dizer de novo: Pedro negou a sua fé e Pedro negou o seu Senhor. Ele quebrou um juramento. E qual foi o juramento que Pedro quebrou? De seguir Jesus até a prisão e até a morte. Sua covardia prevaleceu sobre sua coragem. O medo dominou a fé de Pedro. Ei, o sétimo degrau da queda de Pedro, para nós corrermos aqui, foi a blasfêmia. Pedro blasfemou, o pregador blasfemou. Marcos capítulo de número 14. Agora o versículo é o de número 71. A Bíblia vai narrar assim: ele começou a imprecar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Pedro negou a Cristo 3 vezes, a qual nós vinha falando no carro, meu pastor. Ele negou na primeira, Mateus capítulo 26 verso 70. Olha a primeira negação: mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizeis. Agora ele não nega, agora ele bate no peito e vai jurar. Jurou na segunda vez, Mateus capítulo 26 verso 72. E ele negou outra vez com juramento. Tem crente jurando e quebrando, tem gente fazendo voto e quebrando. Ele jurou, Pedro apóstolo jurou, e o juramento foi assim: não conheço tal homem. Juramento na negação. E praguejou na terceira. Mateus capítulo 26, o verso agora é o 74. Sabe o que é que Pedro vai dizer? Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo. Glória a Deus. E eu sei que você já sabe que esse galo aqui é uma trombeta romana que de milhares de quilômetros era ouvida. Eita Deus. Tocava-se
um instrumento. Isso aqui era tinha vigílias daqueles soldados cantar essa trombeta que representava o canto do galo. Ei, a boca de Pedro está cheia de praguejamento. A boca de Pedro está cheia de blasfêmia. A boca de Pedro está cheia de votos de infidelidade. Pedro, ele cai das alturas para o lamaçal. Mas Jesus tem uma restauração para a vida de Pedro, e Jesus tem uma restauração para a tua vida e para a tua família também. Glória a Deus. Eu sempre gosto de entrar nas igrejas que sou convidado e me deparo com alguns versículos que estão estampados no logo da igreja. E no logo dessa igreja está um versículo de Atos capítulo 16, versículo de número 31, que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas tem um segredo aí: creia no Senhor Jesus, porque o que ele vai dizer para Paulo me espanta. A salvação não para só em ti não, danadão. A salvação não para só em ti não, danadona. A salvação alcança a tua casa também. Mas o segredo é: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Eu vou dizer algo aqui. Deixa eu sair só daqui. Se eu ministrar algo aqui ao meu coração, é por isso que eu li esse versículo aqui: crê no Senhor Jesus e será salvo tu E a tua casa. Esse acontecimento aqui é de um carcereiro que está à beira de um suicídio. Paulo, ele vai ser preso. Mas por que ele vai ser preso? Ele entra, Atos capítulo 16, os primeiros versículos de Atos 16 vai dizer que Paulo tem uma visão. Vai ter o quê? Na visão de Paulo, ele vê um macedônio pedindo ajuda. Paulo tem isso no coração, quer ajudar. Quando ele quer ajudar, o Espírito de Deus diz assim: não. Não. E eu aprendo que o não de Deus tem propósito. Glória a Deus. Porta fechada tem propósito. Não é porque ele está te dizendo não hoje, isso não é sinônimo que ele te abandonou. Não é porque não deu certo hoje que amanhã não vai dar. Paulo não é na Ásia. O negócio que eu tenho contigo é na Europa. Junta as malas e pega a turma. Quem é a turma? Lucas está no negócio, Silas está no negócio, Timóteo está no negócio. Vai para a Europa, uma cidade, uma colônia romana chamada Filipos. Lá tu planta uma igreja, porque tem um negócio grande que eu vou fazer lá, Paulo. 3 convenções em Atos. Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, uma menina que tinha um espírito de pitonisa, 24 horas possuída pelo demônio. Essa menina vem acompanhando Paulo e Silas. Aleluia. Paulo vai orar, Paulo vai pregar na beira do rio, e tem uma menina dizendo assim para Paulo e Silas: esses homens que pregam o evangelho, esses homens que pregam um costume diferente dos nossos, e isso por alguns dias, e isso perturbou. Glória a Deus. E isso perturbou o apóstolo. Perturbou tanto que ele parou, estendeu a mão, a menina é liberta. Pegaram Paulo e Silas, levaram para a praça, tiraram a roupa de Paulo e Silas. Vou falar no nordestino. Ei, a chibata desceu, a peia desceu, o bambu gemeu nas costas de Paulo e Silas. Coloca do cárcere interior, mas colocaram um homem que colocaram, a Bíblia não diz nome, mas é carcereiro. E diz a Bíblia que eles não praguejam, ele não murmura. Tem crente hoje murmurando por besteira, tem crente hoje jogando uma topada. Olha o cão atrapalhando. Ei, meu filho, olha para as pedras do caminho, viu? Aleluia. Eu acredito que eles hoje ainda tem, aleluia, ótica, ainda tem muito oculista bom. Louvado seja Deus. Vamos lá. Agora Paulo e Silas vão para o cárcere interior. Eles não murmuram, eles resolvem fazer um culto dentro da cadeia. Ele começou a orar, Silas começa a louvar, e vice-versa. Perto da meia-noite chegou de repente de Deus, e de repente de Deus tremeu os
comanda, direciona. Ela está para alguém aqui. Os carcereiros começou a tremer. Agora, aleluia, o carcereiro se acorda quando ele vê aquela cena, porque Atos capítulo 16, quando ele vê as portas, ele entende que aquilo, todos os presos tinham fugido da prisão. Ele se perturba, ele está dormindo, pega, saca da sua espada e quer se suicidar. Paulo e Silas gritam: não faças mal nenhum à sua vida. Ele diz assim, ó, no plural: porque todos nós estamos aqui. Glória a Deus. Ele traz luz para o ambiente. Uma lamparina, um candeeiro. Ele vai saber onde é que Paulo e Silas estão. Quando ele observa, aleluia, quando ele observa, ele vai dizer assim: o que eu preciso para me salvar? Aleluia, Deus. Mas só que o carcereiro, ele quis se suicidar. Deixa eu dizer uma verdade para alguém aqui. Tem alguém na tua família que vai vir para os pés do Senhor, mas só vai vir para os pés do Senhor depois de um terremoto, depois de um abalo. Eita Deus. Depois que Deus Glória pesa a mão na enfermidade. Aleluia, Deus. Porque eu vou te dar receita. É porque ele não procura uma oração, não procura estar em comunhão com Cristo. Deus não vai perder esse teu familiar para o diabo. Deus vai tirar das garras de Satanás, mas vai trazer para a presença dele. Nem que tenha terremoto, mas vai vir. O anzol está cravado no queixo dele. Na mandarava subir a terra de Candaraia. De providência camancha de raia, de camancho de providência camandaraia. Deus tira, porque o Senhor abre a minha visão e me dá uma revelação. Aqui, meu pastor, eu vejo como um caixão, ele entra no corredor desta igreja, e eu vejo algum alguidar e algumas velas perto desse caixão, e o Senhor diz ao meu coração aqui, é que o trabalho que foi feito foi para matar alguém da tua família. Se acabar na droga, se acabar nesse mundão do crime, mas o Senhor está dizendo: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A ênfase de Paulo é que a tua família não se perde, mas creia, 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 creia. Cadê você que levanta a mão e entende por esta palavra? Creia no Senhor. Amande Rabassubi, a terra de Candaraia. Pode fazer a obra, pode pegar a fotografia, pode levar a peça da roupa. Jesus tem um propósito, porque tu está orando. Não para de orar, não para de cessar. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Até que tu entenda, eu vou repetir: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A tua casa é de Jesus, não é do diabo. O diabo não tem poder sobre a tua família. A tua família é de Jesus. O laço da morte está sendo quebrado. O livramento está tudo na bala. Está sendo desfeito hoje, porque Jesus Cristo, ele chegou primeiro. Ele chegou primeiro. Cadê você que pode encher essa casa de glória? Cadê você que pode encher essa casa de aleluia? Ande Cavassubi, a terra de Candaraia. Jesus não perdeu alguém da tua casa de vista. Os olhos dele estão lá. Os olhos de Jesus estão em alguém na tua casa. A mãe de Jesus vai lá. Talvez chegou alguém aqui apresentando esse alguém, aleluia. É que nesse momento nem tu sabe onde é que está. Mas Jesus veio contemplar. Fica de pé no salto de glória.
Se o Senhor nos permitir outra vez que eu vim, aí eu falo dos 7 degraus da restauração de Pedro. Na sexta-feira que vem nós entregamos outro recado. Amém? Amém? Aí tu ora pelo Jefferson, viu? Na semana vai orar pelo aquele camarada que deu uns 4 gritos que eu ainda estou moquinho ainda. Vai passar uns 3 dias ouvindo, aleluia, os 7 degraus da queda de Pedro. Os 7 degraus da queda de Pedro. Aí quando eu vi na outra sexta, aí eu entrego sobre a restauração. Amém? Amém? Pega na mão desse crente lindo, cheiroso, bonito, elegante do teu lado. Eu vou orar. Anda radica, manda.